Oi gente, sejam bem-vindos à parte 3 e última parte da modelagem do pomo de ouro. E para essa parte a gente vai fazer a base. Então eu tô cortando aqui um rolinho daqueles de papel alumínio mesmo, para fazer a base. Eu vou retirar todas essas rebarbas que ficaram para deixar bem retinho, né, ou o mais reto possível. Eu esqueci de filmar, mas eu fiz duas bolinhas e coloquei ali onde vai encaixar a asa do pomo de ouro, só para fazer um acabamento. E agora eu vou preencher esse buraquinho do rolinho com um pouco de papel alumínio, para não precisar utilizar muita massa. E fazer uma estrutura também. Aperta tudo bem direitinho, deixa um espaço para poder encaixar o pomo. E aí eu vou passar cola ao redor desse papel alumínio para ele grudar no rolinho. E com o auxílio da fita, eu também vou colocar ali para deixar tudo bem preso. Eu vou revestir esse rolinho também com a fita, vou passar cola nos espaços que ficaram ali entre o papel alumínio e o rolinho, para ficar tudo bem preso e para ajudar também a massa a aderir na fita. Sempre ajustando e apertando bem para poder ficar o espaço suficiente para o pomo encaixar depois. Depois disso eu passei um pouco de cola e a gente vai começar a encapar essa base. Então eu peguei um pedaço de massa marrom e eu vou começar a encapar ali. Eu comecei por cima, mas eu não sei se foi uma boa ideia. Eu acho que teria sido mais fácil encapar tudo de uma vez, mas eu comecei assim, então eu continuei dessa forma. Ali eu fui apertando com o rolinho, né, para fazer o buraquinho onde o pomo vai encaixar. Né? Aí, como vocês podem ver, eu deixei muito para cima, então não fica um espaço muito bom para encaixar a bolinha do pomo. Por isso que eu falei para fazer um pouquinho mais fundo. Eu sempre gosto de passar bastante cola para a massa aderir bem e não ficar dançando depois que seca. Olha, como vocês podem ver, eu acredito que teria sido muito mais fácil se eu tivesse aberto a massa no tamanho certinho e coberto inteiro. Mas eu não tinha pedaço suficiente de massa, né? Então eu fui fazendo por camadinhas. Mas se você tiver, é muito mais fácil você abrir um pedaço inteiro de massa e cobrir tudo de uma vez. Deixar para fazer esses enxertos só na parte de baixo. E é importante também ir dando esses apertõezinhos na lateral para ele ficar com esse aspecto de tronco mesmo, né? De um tronco que foi cortado, de raiz, né? Como eu fiz dessa forma, né? Colocando aos pedacinhos, eu vou fazer um enxerto depois para ajudar a dar esse efeito de raiz, né? Aí eu tô só terminando o acabamento na parte de baixo para depois colocar a massa e fazer esse enxerto da forma que eu falei. Vou usando creme para poder alisar bem e de vez em quando um pouquinho de poliflor para ajudar a alisar a massa também. Mas aí nesse momento eu tô usando o creme e com o próprio pincel modelador eu vou fazendo uns risquinhos para dar a impressão de que é um tronco mesmo, dando esses detalhes. Você pode fazer tanto com o pincel modelador, quanto com alguma estequinha que você tem aí com você. Também faço esses risquinhos nas laterais, e quanto mais risquinhos vocês fizerem, né, mais carinha de tronco vai ficar. Esse meu ficou um pouco esquisito, ficou parecendo uma vela derretida, mas vai fazendo do seu jeitinho aí, não tem problema. E outra coisa que eu queria falar também é que, como vocês podem ver, nessa parte eu ainda não tinha feito o enxerto da parte de baixo
para dar a impressão de raiz. Então, o que eu aconselho a fazer é primeiro o enxerto e depois fazer esses detalhes, porque senão você vai perder uma parte e vai ter que refazer. Você já vai entender o que eu tô querendo dizer. Olha, agora eu tô abrindo um rolinho ali de massa, que é o que eu vou utilizar para fazer esse detalhe da base, para ficar com a carinha de raízes, né? Existem várias formas de fazer, essa foi a forma que eu fiz na época. Hoje em dia eu faria diferente, mas por enquanto é isso daí. Olha, por que eu falei que deveria ter primeiro feito o enxerto? Porque daí na hora que eu for colar, eu vou precisar unir essas partes. Então vai acabar perdendo um pouco do efeito que eu fiz dos riscadinhos da madeira. Então teria sido muito mais fácil eu unir a massa primeiro e depois já fazer os risquinhos completos, assim, em tudo, entendeu? E eu, como sempre, saindo do enquadramento da câmera, né? Mas acho que dá pra entender o que eu tô fazendo aí, né? Eu vou utilizando ali o Poliflor, né? Pra ajudar a unir e a alisar bem essa massa, nessa parte que eu fiz o enxerto. Você pode utilizar água também. Eu gosto de utilizar o Poliflor porque eu acho que o acabamento com ele fica melhor e não faz tanta melequeira igual a água faz, porque a água ela vai derretendo bem o biscuit, né? E o Poliflor ele derrete, mas ao mesmo tempo ele dá um acabamento. Não sei explicar, mas eu prefiro o Poliflor. Agora eu passo o pincel com o reservatório de água, com a água dentro, né? Pra dar esse acabamento melhor e terminar de unir bem as partes do biscuit, tirar qualquer tipo de rebarbinha, entre outras coisas. Você pode utilizar um pincel comum, um pincel com cerdas macias e ir passando em um potinho com água mesmo. Não precisa ter esse pincel com reservatório, mas ele ajuda bastante, ele é bem mais prático. Agora eu vou fazer a parte de baixo da base. Então eu abri um pedacinho de massa e eu vou ali cortando, né, ao redor dos formatinhos que eu fiz, para ficar tudo bem certinho. E aí novamente eu vou alisar com o pincel modelador, com o auxílio dos dedos mesmo, e acertando todos os detalhezinhos. Era só para cobrir mesmo a parte de baixo, que ficou com aquele acabamento feio. E aí algumas partes que bagunçou, eu fui e refiz. Agora é só esperar secar pra gente poder começar a pintura dele. Bom, para começar a pintura, eu molhei um pouco o meu pincel e eu vou passar uma quantidade de preto ali, né, um preto bem diluído, mais nas partezinhas dos vãos, para poder depois dar uma sensação de profundidade, né, e dar um pouco mais de destaque nessas fendas. Ai, gente, eu coloquei essa musiquinha e eu tô morrendo de sono aqui enquanto eu tô editando o vídeo. Mas enfim, continuem assistindo. Agora eu venho com um tom de marrom e eu vou passar por todo o pomo, né? Espera secar um pouquinho, né? É que a minha tinta ela tava secando bem mais rápido aqui, mas espera secar um pouquinho e passa esse marrom por cima, pra poder ir fazendo aquele efeito de dry
brush, acho que é esse que chama o nome. Mas enfim, passa um pouquinho no pincel, tira o excesso e vai passando assim. Pra ele não cobrir totalmente, né? Senão ele vai tirar toda a pintura que você fez com o preto. É mais pra ele começar a dar um destaque mesmo. Parece aquela música do Titãs, né? Enquanto houver sol. Meu Deus, parei, gente. Depois eu venho com o marrom, um tom um pouco mais claro, e aí eu vou dar o efeito de luz nesse tronco. Então, espera secar e aí você vai passando assim, ó, pra ele poder ficar bem nas partes que estão com relevo, né? Ele não vai entrar na parte mais profunda vai ficar o preto e ele vai começar a dar esse efeito assim de madeira, como vocês podem ver. Fica um efeito bem legal. Bom, aí nessa parte o que aconteceu? Eu resolvi cagar o que eu tinha feito, né? Então eu achei que eu conseguiria fazer um outro efeito de tom de madeira. E eu comecei a usar um amarelo pele, depois eu vou usar um laranja, mas não fica legal, gente. Para o processo por aí mesmo, onde eu expliquei ali com o marrom. Se você quiser, você pode passar um outro tom de marrom por cima ou até mesmo um pouco de branco, só para dar um detalhe. Mas isso daí que eu fiz com esse amarelo pele, eu não gostei. Eu nem sei por que eu fiz isso, mas enfim. Fica aí o aprendizado pra vocês, né? Olha, daí nesse momento, o que eu pensei? Que eu poderia fazer um efeito um pouco amadeirado, um efeito de madeira vermelha, né? Só que não deu certo porque eu, né, vou fazer as coisas sem estudo. Aí dá nisso e ficou essa coisa esquisita. Mas enfim, não ficou tão horrível, mas também não ficou do jeito que eu queria. Então eu aconselho vocês a fazer do jeito mais convencional mesmo, né? Não faz isso que eu fiz. Se você quiser fazer, tudo bem. Fica a seu critério, mas eu não recomendo não, viu? E é isso. Depois que já estiver seco, a gente vai invernizar. Ali são 3 pomos de ouro, porque na época eu fiz a encomenda de 3. Então eu vou ali colocar o verniz fosco em spray e eu vou simplesmente espirrar em todo o pomo de ouro, todas as extremidades e na base também. E é isso. Esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse processo. E se você gostou, deixa um comentário, compartilha com seus amigos, curte e faz, né? Faz o pomo de ouro e me marca aí. Eu vou ficar muito feliz se você fizer e me marcar. E é isso. Um beijo, até o próximo e tchau!